Oi, de novo. Tô muito feliz. Gente, deu tanta coisa, ó, de anotação. Ó, tá vendo? Que isso aqui é só da primeira parte, que eu vou dividir. Bom, vamos lá. A gente então vai começar a falar de feminilidade e cultura. E aí hoje eu dividi na parte de influência, o quanto pode fazer a influência na gente, né? E começar a introduzir sobre moda. Tá? E depois, nas próximas lives aí eu preciso ver como que eu também vou distribuir. Vai ser sobre TV, música, tudo que pode influenciar a gente, né? Então vocês vão começar a entender conforme eu for falando, vocês vão começar a entender. Quem for entrando, seja muito bem-vinda, pra variar. E perguntas só no final da live que eu vou responder. E é isso, eu vou dar sequência porque quem assiste depois, né? Pra não ficar perdida aqui. Gostei muito de fazer isso, porque é uma coisa que eu tava estudando faz tempo. Inclusive, eu comecei a estudar sobre feminilidade com isso, né? A partir da cultura, né? E foi estudando isso que eu comecei a cair em um monte de outras coisas. Muito legal isso, muito legal mesmo. Vou começar. Se me verem olhando pra baixo, já sabem o porquê, porque eu estou aqui com a minha colinha pra poder ir conversando com vocês. Stella, muito bem-vinda. E é isso, tá? Perguntas final da live. Vamos falar hoje sobre cultura, né? Culturalmente, a gente está hoje bombardeados com muitas informações para todos os lados, todos os lados. Então, a gente hoje tem muita informação, são tantas informações e são tantos costumes hoje desfeitos ou feitos, que hoje a gente não sabe mais diferenciar o que é belo, o que é a verdade e o que é o moral, por exemplo. A gente não sabe diferenciar mais o porquê que a gente faz as coisas. Então, tudo vai acontecendo de uma maneira muito singela. Então, hoje eu vejo muita gente chocada, né? Como que algumas coisas estão vindo à tona pra gente, falando de cultura, de costumes. Mas ninguém, assim, se dá conta que não é um negócio de agora. É um negócio que já vem lá de trás, lá atrás. A cultura, os costumes, a maneira como a gente pensa e a maneira como a gente vê tudo, ela não acontece do nada, né? Quando eu falo pra vocês, por exemplo, o quanto eu já mudei do que eu era, ela não aconteceu no dia que eu decidi, agora eu preciso ser assim. Ela não aconteceu, ainda tá acontecendo. Começou a acontecer um negócio 1 ano atrás. Eu comecei a ler a Bíblia, foi logo que a Ju nasceu, fazem uns 5 anos e meio. A Ju tem 6 anos, então faz uns 5 anos e meio. Minha mudança, assim, que eu comecei a perceber mesmo o quanto tava fazendo bem eu ler a Bíblia, vai fazer coisa de 1 ano. E mesmo assim, volto a repetir, tem um caminho muito longo a se percorrer ainda, muita coisa ainda a quebrar dentro de mim, a construir dentro de mim. E por que eu tô falando isso? Exatamente por causa da cultura. A gente vê hoje tudo que tá acontecendo à nossa volta, a gente se assusta, mas é lá atrás que começou o negócio. É lá atrás, tá? E aí a gente perde esse senso, como eu falei pra vocês, a gente perde esse senso do que é verdade, do que é belo e do que é o moral, né? Então, por exemplo, eu coloquei uns exemplos aqui. O que eu mais escuto no Instagram, às vezes conversando com algumas pessoas, é que quando a gente fala alguma coisa, né, tipo, mas a gente precisa fazer isso, por exemplo, no catolicismo, não sei se todo mundo é católico aqui, mas todo mundo solta, né, Deus é amor, e ele de fato eu não estou tirando que Deus é amor, né, o amor existe por causa de Deus, mas ele não é só isso. Se você pega a Bíblia, que é a fonte do que ele é, do que ele se revelou, você vai perceber que Deus não é só amor, Deus é justo. Deus é um pai que repreende quando a gente faz coisa errada. É um pai que corrige a gente quando a gente não está obedecendo. Então, quando alguém fala Deus é amor, de fato eu não estou tirando isso. Mas ele não é só isso. Só que as pessoas usam esse Deus é amor para fazer o que quiser, ou seja, ele vai me perdoar. Você entendeu? Então tá desvirtuado isso, né? Outro exemplo. Você tem que se amar do jeito que você é. Normalmente eu escuto isso de pessoas que estão se judiando demais. E aqui eu não vou falar só de peso não, tá, gente? Mas se judiando, ou seja, não tá se cuidando direito esteticamente, não está cuidando da saúde. E aí a pessoa fala, a gente tem que se amar do jeito que é. E igual Deus é amor,
realmente, a pessoa tem que se amar do jeito que é, mas espera aí. Se amar do jeito que é, necessariamente te cobra uma posição em que você está se cuidando. Você está se cuidando espiritualmente, você está se cuidando fisicamente. Então você tem que se amar assim, se amar tanto a ponto de se cuidar, entendeu? E hoje caiu por terra, ou seja, a pessoa que você vê uma pessoa que é relaxada, em todos os sentidos, fisicamente e espiritualmente, a pessoa logo vai soltar, você tem que se amar do jeito que você é. Não é assim. Então, virou um negócio muito relativo, né? Outro exemplo que eu coloquei aqui, gente, se vocês tiverem exemplo, pode colocar aqui que eu vou lendo e aí a gente vai conversando, tá? O importante é ser feliz. Gente, é uma das que eu mais tenho birra. Peraí, novamente, a gente tem que ser feliz, ok? Eu não discuto isso. Mas você vê que a pessoa normalmente solta o importante é ser feliz, quando ela está arranjando uma desculpa para fazer algo errado. Ou seja, ela cria uma justificativa do erro dela. Então, o importante é ser feliz quando eu vou fazer mal para alguém. E esse o importante é ser feliz, esquece que a gente hoje, a gente não é feliz sozinho. Tem até uma música a respeito disso. A gente não é feliz sozinho, né? Tem uma música falando disso, não à toa. Porque a gente é feliz hoje com todos à nossa volta. Ou seja, a gente vai deixar os outros tristes para ser feliz de forma bem egoísta. Então, o importante é ser feliz? Mas também não é dessa maneira relativa do jeito que tem colocado. Aí você vai falar assim, Karina, que tudo isso, todos esses exemplos que você está me dando, tem a ver com cultura? Porque lá atrás começou a se falar isso, né? Lá atrás começou a falar isso. Ai, Deus é amor. Importante é ser feliz. Importante é se amar. Que hoje tá tudo tão escrachado que você hoje não consegue perceber essa diferença. Entendeu? Gente, novamente, se vocês tiverem exemplo aí, pode colocar que eu vou falando com vocês. E aí é através dessas afirmações que muitas mentiras são contadas, né? E aí a gente foi criando com essas afirmações exatamente para justificar os nossos erros. Hoje a gente está no ponto que a gente está de uma cultura muito devassa, numa cultura muito fútil, numa cultura muito viciada. A gente está muito viciado. E aí agora, você entendendo tudo isso, né? Você entendendo a bagunça, o ponto em que a gente se encontra hoje, a gente vai começar a entender que tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, tudo que a gente consome, de todas as maneiras que você pode imaginar, tudo que a gente consome vai impactar e muito o que a gente vai ser e o que a gente é. A forma que a gente conduz a vida, a forma que a gente conduz as nossas convicções, por exemplo, a forma como a gente enxerga a verdade, o belo, isso tudo vai impactar. Vai impactar nossos comportamentos, os nossos valores, tá? E aí até coloquei aqui, exemplo. Quem aqui já não foi, por exemplo, influenciada, tanto pro bem quanto pro mal, com alguém aqui do Instagram? Que hoje, né, tudo é o Instagram. Mas quem já não foi? Então, vocês querem ver 2 exemplos? Eu trouxe 2 exemplos meus. Eu engordei na gestação da Ju, que é a minha primeira filha, eu engordei 36 quilos. Por puro descuido meu. Bem naquele negócio, o importante é ser feliz. E aí eu engordei 36 quilos. E eu queria muito emagrecer esses 36 quilos. E o que eu fiz? Estava muito difícil para mim para emagrecer, porque eu tive que perder os meus hábitos de menina mimada. Então eu comecei a seguir muitas, mas muitas pessoas fitness aqui. Aquela Gabriela Pugliese, que hoje eu não sigo mais, mas a Malu Perini, que eu sigo até hoje, a Kim Zucatelli, que eu sigo até hoje. Então eu comecei a me rodear só delas. Inclusive, o que eu fazia? Eu silenciava todas as notificações das demais pessoas que eu seguia pra só ver as notificações dela. E elas é o dia inteiro falando de alimentação saudável, de correr, de fazer exercício, do que você coloca pra dentro. É óbvio que, eu consegui perder esses quilos, acho que quase em 4 meses, e consegui definir meu corpo, logo depois que a Ju nasceu.
E eu só consegui isso porque eu fui influenciada por isso, né? Eu fui atrás de ser influenciada por isso. Do mesmo jeito que tem um lado negativo. Porque quando a gente olha a vida aqui de alguém, por exemplo, a gente às vezes tem essa mania de se comparar, por exemplo, e falar, meu, olha a minha vida como tá, e olha da pessoa como já tá bem desenvolvida. E a gente esquece, né, que a grama do vizinho não é a mais verde. A gente esquece disso. Então tem o seu lado negativo. Inclusive, por isso que muitas pessoas, quando está acessando demais aqui o Instagram, acabam ficando mais ansiosas, elas ficam mais estressadas, elas ficam mais desanimadas. Exatamente por isso, porque essa influência, ela realmente impacta na nossa mente, no nosso comportamento, na nossa maneira de ver a vida, né? Você quer ver outro exemplo que eu até coloquei aqui? Eu sou apaixonada, não mais, mas eu fui muito tempo apaixonada pelo Grey's Anatomy, o seriado Grey's Anatomy. E eu nunca tive vontade de fazer medicina, muito pelo contrário, eu tenho medo. Eu acho uma das profissões mais lindas, mas eu sempre tive muito medo de ver alguém passando mal na minha frente. Eu tenho aflição até hoje de sangue, tanto é que quando eu vou fazer exame de sangue, eu não olho, eu não desmaio nem nada, mas eu não gosto de olhar porque me deixa aflita. Mas comecei a assistir Grey's Anatomy e eu lembro do dia que eu cheguei pro meu marido e falei, estou pensando em mudar de carreira para uma nutrição, por exemplo. Porque já tava tendenciosa ao quê? Ao Grey's Anatomy. E aí hoje, eu olhando isso, eu tô até dando risada, porque quando que Karina, que tem muita aflição dessas coisas, faria qualquer coisa voltada pra medicina? Não tem cabimento comigo. Mas eu estava tão eufórica com o seriado Grey's Anatomy, que eu acabei não enxergando isso, que era a pura influência do que eu estava consumindo, tá? E é assim que funciona, tá, gente? A pessoa pode ser inteligente, pode ser culturalmente inteligente, pode ter uma personalidade muito bem desenvolvida, muito bem formada. Tanto é que pessoas muito inteligentes, elas dão essa dica, né, da gente avaliar o que a gente consome, né? Exatamente por isso, porque é o que a gente vai consumir que vai fazer o que a gente é. Gente, minha filha está chorando, mas meu marido está com ela não está sozinha, tá? Fiquem tranquilas. E aí, não à toa, a cultura é tão importante que você pode ver qualquer movimento político, e aqui eu não tô falando que está certo, que está errado, nem nada, tá? Eu não estou falando de política. Eu estou falando de qualquer movimento político, de direita, de esquerda, de centro, certo, errado, o que for. Mas qualquer movimento político, ele não começa pela política. Reparem, estudem, ele começa por onde? Pela cultura. Ele vai bem no eixo da onde precisa para convencer as pessoas daquilo. Então ele começa pela cultura, ele não começa pela política. Você não vê um político levantando uma bandeira sem antes já ter implantado alguma coisa na política, na cultura. Reparem, estudem, para vocês entenderem o quão impacta isso na nossa vida. Sabendo de tudo isso, a gente vai falar um pouco de 2 métodos de estudos para vocês entenderem, e aí eu vou reforçar aqui o quanto impacta isso. A antropologia, ela estuda a sociedade, né? E como que ela estuda? Ela defende e ela estuda a sociedade como um todo, no sentido de todas as sociedades, né? Ela defende que o ser humano, ele vai ser como o contexto histórico, a sociedade e o contexto cultural em que ele vive vai determinar como ele vai ser. Isso é determinante. Ou seja, vou pegar alguns exemplos aqui. Se a gente de repente for para... Desculpa. Se a gente de repente for para Bahia. Gente, a pimenta deles é maravilhosa. Eles colocam pimenta em tudo. México, se a gente for pro México, também colocam pimenta. Apesar de eu ser paulista, eu gosto de pimenta, tá? Se a gente for pra Minas, qual é a melhor coisa que a gente vai encontrar lá? E olha, qualquer pessoa do mundo vai falar, se a gente for pra Minas, queijo e café. Não tem, porque mineiro tá sempre fazendo um cafezinho com um queijinho e é delicioso, Então, você vai ver culturas diferentes no próprio país, né? Porque muda de região para região, né? Cultura para cultura, entendeu? E aí, a psicologia, é engraçado, a psicologia, ela estuda apenas o indivíduo, né? Ela não estuda a sociedade.
Mas, mesmo a psicologia estudando o indivíduo, ela vai querer saber todo o contexto em volta dela. Ela vai querer saber tudo que tem em volta dela e o que passou de histórico na vida dela para determinar o diagnóstico, né? Mesmo estudando o indivíduo. Ou seja, ela sabe que aquilo que ela está consumindo importa. Quer ver mais um exemplo? Por exemplo, um ex-viciado, né, em drogas ou em álcool, a primeira instrução quando vão colocar ele de volta à sociedade é que ele não tenha a vida que ele tinha antes, exatamente para conseguir manter a sobriedade dele. Ou seja, tudo que a gente consome, tudo que está à nossa volta, vai influenciar isso dentro de nós, tá? E aí, dessa forma, a gente pode começar, então, a entender que novela, filme, seriado, programa de TV, amigos, livros, igreja, política, já falei moda, tudo vai ser determinante para moldar o que somos, tá? Tudo isso que eu falei, toda essa lista que eu falei pra vocês vai ser determinante para moldar o que somos, tá? E aí, sabendo disso, a gente pode agora começar a ir para as partes que eu falei pra vocês. Então, eu vou deixar hoje, pra não ficar longa essa live, eu tô deixando hoje só sobre moda, tá? Eu vou falar sobre moda. E aí, as próximas eu falo sobre os consumos como TV, como filmes, como os programas, amigos, livros e etc, 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 etc. Até aqui, pra eu poder começar a falar sobre moda, quem tá aqui... Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Tem algum exemplo pra dar pra mim? Vou esperar um pouco aqui. Obrigada, gente, por todo mundo que tá acenando e os coraçõezinhos aqui, ó. Tá subindo os coraçõezinhos, só não dá pra ver de quem que é os coraçõezinhos. Bom, eu vou começar sobre o assunto de moda, tá? Então, sobre moda. Quando eu comecei a estudar, até por causa da marca, né? Eu comecei a estudar sobre moda, porque apesar de eu fazer sistema de joia, eu precisava estudar sobre moda pra entender o que eu tava fazendo na minha mão, né? Eu sou assim, né? Eu preciso pegar o negócio na mão pra ter segurança. E aí, o primeiro livro que eu li, que foi inclusive sobre história da moda, essas coisas, ele falava... Obrigada, Tatá. E aí ele falava sobre moda, falava como que os movimentos de moda, como que a tendência da moda ela surge. Então, o primeiro momento, como que é? É das ruas, ou seja, o que o pessoal das ruas estão começando a usar. Normalmente são pessoas de classe que não tem recurso para se moldar a moda que já existe, né? Uma tendência que já existe. Então, eles começam a inventar isso sozinhos, por conta. Então, é a classe social mais baixa. E aí, a classe alta vai lá e pega a ideia deles e implanta isso pra eles, então vira uma tendência de fato, né? Já virou, mas eles implantam isso. Ou é a classe mais alta, que daí o estilista vai, faz o desfile e começa a inventar essa moda, né? E aí as lojas de baixo padrão vão pegando isso para a sociedade. E aí você vai falar assim, mas Karina, o que tem a ver isso? E aí eu vou te explicar o contexto histórico até hoje de roupa. Não, aí não, né? Voltou? Acho que voltou. Tá ficando sem bateria. Então eu vou correr aqui pra gente continuar. E aí, o contexto histórico faz muito da personalidade que a gente é e eu vou apontando aqui pra vocês. Então a gente começou lá. Pra vocês entenderem como a gente deixou de ser feminina, tá? Um dos motivos que a gente começou a deixar de ser feminina, né? Então a gente começou através das roupas. A gente, óbvio que lá atrás já teve mais episódios para que isso acontecesse. Aqui eu falo de uma maneira mais estética, mas isso não deixou de incorporar o que estava por dentro, né? Então a gente começou a usar cortes mais retos, a gente começou a usar, por exemplo, o blazer, a gente começou a arrancar o vestido, então não se usava mais vestido, começava a se usar calça. São vários exemplos que transformaram hoje a mulher essa coisa unissex. Então, você pode reparar, antes que eu comece a falar do contexto histórico, você pode reparar que mulheres mais elegantes, quando a gente fala isso de qualquer estilo, tá? Que eu não tô falando de estilo. Mas quando a gente olha uma mulher que tá muito elegante, chamando atenção, eu julgaria que uns 90% as mulheres que a gente julga elegante, elas estão de vestido ou de saia. E é exatamente por isso, porque os traços femininos nelas estão muito bem formados, estão muito bem montados.
E aí por isso que vem, exala aquela elegância, né? Obrigatoriamente o que você tá falando é verdade? Não. Tem mulheres que com calça, tem mulheres que com blazer, elas ficam muito elegantes. Eu não estou falando que é regra. Mas é porque elas exalam essa feminilidade dentro delas, né? E aí, falando do contexto histórico, para vocês entenderem como que a cultura, ela mexe com a gente. E como eu falei lá no começo da live, hoje tá num jeito tão bagunçado que a gente não consegue nem mais entender como que funciona. Vocês vão entender. Antes de 1930, as mulheres só usavam vestidos. Eram só vestidos muito bem rodados, muito bem formados, com linhas curvas. E aí começou em 1930. O que aconteceu em 1930? Foi quando a guerra começou a se movimentar e aí a gente teve as mulheres, a entrada das mulheres nas fábricas, exatamente porque os homens estavam na guerra. Então teve a entrada das mulheres na guerra, nas fábricas. E aí, para ficar mais fácil, manualmente falando, começaram-se a usar muito pouco ainda não era uma regra, mas começou a se usar calças e blazers. E aí, bem no formato meio que de aviação, né? E aí começou aí a se usar, exatamente por causa desse movimento da guerra e das mulheres entrarem no trabalho da fábrica, né? E aí a gente corre para os anos 50, nos anos 50, a gente tem a influência da mídia, muito forte. E se você for estudar sobre moda, você vê que esse movimento fala disso. Ele fala, você teve a influência da mídia. Porque começa, né, a TV, e aí começam as mulheres lá a se vestir. E aí, óbvio, se vestiam de maneira mais exuberante, com algum estilo mais diferenciado. E aí começa a fazer essa influência dentro de casa. E aí, ainda se usava muito saias e vestidos, mas com muito mais sensualidade. E aí, eu falando com sensualidade, dessa época, quem que vocês lembram aí? Da Marilyn Monroe. Que ela usava vestidos muito mais sensuais, poses mais sensuais, o cabelo de forma mais sensual pra, por exemplo, aparecerem os ombros. Então, a sensualidade começa em 1950. 1960, o que acontece? Em 1960, aí começa a desandar tudo, gente. Não, tô brincando. E aí a roupa começa a separar os grupos, tá? Não que antes não tivesse grupos, mas para que você entenda. Em 1960, ele foi marcado pelo quê? As pessoas, elas se vestiam conforme o comportamento delas. E não mais elas se vestiam... Todas as mulheres se vestiam com vestido, todas sempre no mesmo estilo, não sei se assim pode falar, mas elas começam a se vestir conforme o comportamento delas. E é exatamente por mostrar o comportamento através das roupas, que o estilo unissex é lançado. Ou seja, a gente começa a ter roupas unissex. Tá vendo como que a influência tá misturado com o que a gente usa, com o que a gente consome? E aí também, se vocês repararem que qualquer movimento muito forte que começa a ser desenvolvido, ele leva para o resto do mundo, começa nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos começou o movimento feminista, tá? E aí, eu até coloquei, já repararam que muitos costumes, né, que a gente pega dos Estados Unidos, e se vocês forem estudar historicamente, isso não só de roupa, tá? De qualquer outro movimento, qualquer outro costume, sempre vem de lá. E aí é o movimento feminista que se alastra dos Estados Unidos, que começa então a você coloca dentro da sua roupa, como você se veste, você coloca o seu comportamento, tá? Aí nos anos 80 começa uma palavra que eu tenho um pouco de birra, com todo respeito, mas é um empoderamento feminino, né? E aí o que acontece nos anos 80? Exatamente. E aí nos anos 80 o que acontece desse empoderamento feminino? As mulheres, elas começam a concorrer com os homens, com os mesmos cargos dos homens nos trabalhos. E isso não é ruim, tá, gente? Isso não é ruim. O problema tá exatamente porque daí o que elas fazem? Elas querem esses cargos, mas elas querem esses cargos exatamente do jeito que os homens são. E aí elas trazem com elas, então, essas características masculinas exatamente para conseguir concorrer de igual para igual. E aí que começa a nascer a mulher usando jaqueta de couro,
ela usa mais calças, e aí começa, de fato, calças e vestidos bem, como fala, bem espalhados. Então tem muita mulher que usa mais calça, o blazer de ombreira, inclusive estou usando hoje. E aí é marcado também pelo movimento de roupas fitness livres, que isso quer dizer que era bonito usar roupa fitness em qualquer momento do seu dia, em qualquer oportunidade do dia, tá? E aí, passando dos anos 80, a gente vai para os anos 90, que começa a era da desconstrução. É daí pra frente é a desconstrução, tá? E aí, o que elas fazem, né, as mulheres? Elas usam cores muito fortes, elas usam misturas de estilos e de épocas a todo momento, assim, se você colocar depois lá, coloca no Google, vou ver se eu faço um post de repente pra vocês, mas coloca no Google hoje, looks anos 90, você vai ver muita mistura de estilo, mistura inclusive de roupas masculinas com roupas femininas, não só a roupa unissex, mas essa mistura, né? Você pega acho que uma foto da Avril Lavigne nessa época, ela tá de gravata com uma roupa de mulher, um vestido de mulher, então tem muito essa mistura, é a mistura que de fato é a era da desconstrução, né? Coturno veio nessa época, não sei se alguém aqui é da mesma época que eu, mas vai lembrar dessa época, né? E aí chegamos finalmente em 2000, que eu acho que foi agora o movimento que é mais escrachado, que veio pra revolucionar de fato, e eu não sei se essa revolução é tão boa assim, que é a explosão de grandes marcas, e aí chegou a globalização, né? Então tem a explosão de grandes marcas, e aí já tá tudo misturado, já tá tudo bagunçado, mas entra um fator, assim, determinante para o estado que estamos hoje, né? Que é o movimento sexy. Então, a gente vai ter aí roupas muito curtas, muito justas, a gente vai ter uma mistura aí de roupas não só mais sexy, mas mais sexualizadas, se assim eu posso dizer. E aí, aquela famosa cintura baixa que quase que mostra, né, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando. E aí chegamos onde estamos hoje. Provavelmente o movimento que a gente tem hoje já tem definição, né? Mas não preciso nem falar, vocês já sabem como que estão. E por que eu falei tudo isso hoje, né? A cada novo movimento foi liberando e foi se misturando o que era do homem com o que era da mulher, foi se liberando um pouquinho mais a sexualização, foi aos poucos, foi como que eu disse lá no começo da live, nada é do dia pra noite, ou seja, você não vai acordar no mês que vem, você não vai acordar no mês que vem e de repente tá todo mundo andando pelado, não é isso, não é isso. Você vai ver andando todo mundo pelado, mostrando todas as partes do corpo daqui uns 10 anos, porque já tá, né, você já pega alguns vestidos que são transparentes aqui, transparentes, né, você vê essas festas de famosos, o que mais tem é vestido transparente hoje, ou seja, você não vai ver todo mundo andando pelado na rua daqui um mês, você vai ver, talvez com os nossos netos, com os nossos filhos mais velhos, você não vai ver de uma noite, de um dia pro outro, né? E aí, por que é importante a gente saber tudo isso? Por que é importante a gente ir atrás de tudo isso, né? Porque a gente foi perdendo o que é lindo, a gente foi perdendo a beleza, a gente foi perdendo a feminilidade, e todo mundo que tá aqui hoje na live, eu tenho certeza que tá em busca desse resgate. E se você tá em busca desse resgate, você tem que entender tudo isso pra você exatamente ter esse olho, esse olhar de saber o que é feminino, o que é belo, né? E conseguir consumir dentro de você o que de fato é o feminino. No carnaval isso já acontece com as pessoas na rua, sim, Anne, exatamente, né? Eu vou ser sincera, Anne, eu não estudei sobre o carnaval antigamente, junto com essa analogia que eu fiz, né, dos anos 60, essas coisas, pra saber se já no carnaval atrás já não era assim, tá? Se você souber, me fala, mas sim, no carnaval é pra você ver como tá tudo junto e misturado, né? Quando eu falo, tipo assim, por que é importante eu falar de moda, depois eu vou falar de TV? Porque uma coisa tá ligada à outra, né? Você viu que dos anos 60
dos anos 50, a mídia começou a fazer essa influência na gente, das roupas. Então tudo tá muito misturado, né? Tá muito junto. Como eu falei pra vocês, né? Nenhum movimento ele nasce do nada. Ele nasce há muito tempo atrás e ele nasce da cultura. Ele não nasce de outra maneira, né? Ele nasce pela costume, ele não nasce pelo costume. É o costume que se molda a cultura, né? Ao que você tá vivendo, ao seu contexto histórico. E aí hoje é diferente, hoje a gente não consegue diferenciar, né, o que é masculino e o que é feminino. Então, por exemplo, hoje mesmo eu tô com esse blazer, não é de propósito, é porque realmente tá frio, que ele tem a ombreira, né, e eu fui olhar minhas roupas, todas essas coisas, e eu falo, nossa, nunca que eu ia imaginar que um blazer desse, porque eu acho bonito, mas um blazer desse era o símbolo masculino, né, o masculino usava e não a mulher, né. Você não tem mais essa clareza, porque tá tudo tão misturado, tudo tão... você não sabe mais o que é certo e errado, que hoje você nem tem como saber, se você não for atrás, você nem tem como saber o que é o certo e o errado, o que é feminino e o masculino, né? E aí eu coloquei assim, eu coloquei um exemplo, que é o exemplo pra fechar essa nossa live. Ainda assim, a nossa essência é muito latente na gente sobre ser feminino ou não. Aí, vou deixar pra vocês responderem aqui. Mas quando a gente vai num casamento, por exemplo, eu acho que 80% do tempo e 80% das mulheres escolhem o vestido pra ir no casamento. Dificilmente dos casamentos que eu fui, eu vi alguma mulher de calça ou camisa. Sempre foi vestido. E os vestidos de casamento, vocês podem ver que normalmente são mais arredondados, eles são mais rodados na saia, né? São longos, às vezes até midi, mas sempre trazendo muita curva à mulher. Então eles são bem femininos. E eu vou aqui perguntar pra vocês agora, me respondam. Tenho certeza que todo mundo que foi no casamento com vestido não se sentiu mais bonita? Não se sentiu mais elegante? Não se sentiu mais feminina? Responde aqui pra mim e aí a gente vai acabando aqui a live e aí eu vou abrir pras perguntas. Ou seja, tá na nossa essência a gente ser apesar de ter culturalmente essa confusão, a gente tem na nossa essência, né? A gente se sente mais bonita, a gente se sente mais atraente, né? Desse jeito, né? Olhando, né? Essas curvas do vestido que deixa na gente, um vestido mais rodado. E aí talvez até coloquei aqui, talvez não é, Anne? Não tem como, é algo nato nosso. Exatamente, Tata, é nosso, né? É nosso. Então, a nossa cultura, ela não percebe, mas está na gente. Ainda bem, né? Porque é sinal de que a gente não perdeu o nosso feminino. A gente só tá um pouco confusa, talvez, igual eu falei, né, do blazer. Não tô falando que eu vou parar de usar blazer, mas a gente começa agora a fazer as coisas de forma intencional, né? Buscar informação. E aí, eu termino aqui, né, pra falar. Eu ainda vou falar agora, as próximas lives serão ainda sobre cultura, vai ser agora voltado pra mídia, TV, essas coisas, né? Depois vou ter uma de livro e música. Mas aí aqui, eu vou deixar a pergunta pra vocês, o que a gente tá consumindo? Porque o que acontece? Eu lembro uma vez que o meu pai falou, que ele tava falando sobre o quão mal era, né, a gente se drogar, que ele não ia gostar que a gente fizesse isso, não sei o quê. E foi numa mesma época que estavam pensando em liberar o uso de cannabis. E aí, eu nem sei se eu posso falar isso aqui no Instagram, porque eu não sei se pega, né? E aí ele falou que ele era contra. E aí eu falei assim, pai, mas por que você é contra? Se a gente não usa, se a gente não quer, por que você é contra? Não precisa, né, querer isso ou não. Aí ele falou assim, filha, sabe o que acontece? Hoje você tem uma cabeça bem formada, então eu sei que pra você não vai ter problema. Mas imagine, de tanto a gente vê as pessoas fazendo, de tantas pessoas a gente vai vendo as pessoas fazendo, o que acontece? Vira um negócio normal. Então pra você talvez não vai ser normal, mas pros seus filhos, eles vão crescer no meio disso se você liberar o uso dessa droga. Então você vai achar isso normal, você vai achar isso, os seus filhos vão achar normal. Então pra eles fazerem, vai ser muito fácil, muito pelo contrário, eles vão te convencer de que é um negócio bom e de que tem que ser liberado, né? E é a mesma coisa, né? O que a gente tem consumido de novela, de filme, de livros, com as pessoas à nossa volta, o que a gente tem consumido? Por quê?
Se a gente começa a consumir coisas que os nossos olhos veem só, por exemplo, que nem as festas dos famosos, se a gente começa a só ver roupa mais sexualizada, curta, roupa grudada no corpo, mostrando partes do nosso corpo, é óbvio que vai ter uma hora que a gente vai colocar uma blusinha que nem tá tão transparente assim, mas tá mais sexualizada, que a gente vai falar assim, normal, pelo amor de Deus, o que tem de errado aqui? Vocês entenderam? Então, assim, o que a gente tá consumindo para que os nossos olhos estejam voltados para o que importa, que os nossos olhos estejam voltados pro feminino, pro elegante. Aqui não é elegante de estilo, tá, gente? Eu não tô falando que um estilo é mais elegante, não é isso, mas elegante no sentido de como a gente tá se fazendo mulher quando a gente vai, por exemplo, se vestir, o que a gente consome, sabe? Então a gente tem que ficar com os olhos atentos a isso. Então hoje eu falei sobre a influência. Pra quem entrou depois da live, assiste o comecinho, porque é bem importante para, inclusive, não só pro resto dessa live, mas como também para as outras que eu vou fazer sobre TV, sobre filme, todas essas coisas. Estou aberta a perguntas, se vocês tiverem. Tô muito feliz com a participação de todas. Geisa, você sabe que ter a sua participação aqui comigo me deixa com o coração aqui aflito de feliz. Eu, inclusive, tô pensando na sexta-feira fazer a live ao meio-dia. Eu vou ver com meu marido se eu consigo, porque ele faz home office. Mas a gente tem a questão das crianças, né? Então, se eu conseguir, porque eu vi que tem gente mais participando. Se não tiverem dúvida, eu vou dar tchau pra vocês, porque o celular está acabando a bateria e eu vou acabar dando tchau de qualquer jeito, só que de forma mal educada. Então é melhor eu dar agora o tchau. Então não tem nenhuma pergunta. Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela presença. Ai, que bom que você amou. Muito obrigada. Você veio desde o comecinho da live. Eu tô muito feliz mesmo. Vou abrir caixinha de perguntas e aí se vocês quiserem no direct também, gente, fica à vontade, viu? A casa tá aberta. Ou comenta aqui na própria live, a hora que eu salvar aqui no feed, comenta na live que eu vou tirando dúvida de vocês. Se vocês tiverem sugestão também pode passar. Então, tchau pra todo mundo, beijo pra todo mundo. Vou desligar e muito, muito, muito obrigada, viu?